Oi, pessoal, tudo bem? Então, quero me apresentar. Eu sou a Erika, eu sou filha da professora de vocês, da Nina Rosa Zogby. Eu sei que ela não gosta muito do rosa, não sei se vocês sabem, mas ficaram sabendo agora. Então, não sei se vocês também sabem, eu sou psicóloga aqui em Porto Alegre, psicóloga já há, deixa eu pensar, 2001, 19, 18 anos, né? Eu trabalho 18 anos como psicóloga aqui em Porto Alegre. Eu trabalhei, entre outras coisas, eu trabalho com psicologia clínica, sempre trabalhei desde o início da minha graduação, trabalhei com psicologia clínica e trabalhei por um bom tempo também com orientação profissional. Eu trabalho na minha clínica com crianças e adolescentes, adoro trabalhar com adolescentes. E há muito tempo eu e minha mãe temos pensado sobre que eu pudesse fazer uma fala para vocês nesse momento que eu sei que é um momento de tanta tensão, né, de tanto nervosismo. Aqui atrás está o logo, né, da nossa empresa, que é a Londres Zogby Psicologia Aplicada, tá? Eu vou falar para vocês aqui em Porto Alegre, né? A gente abriu essa empresa há um ano, mas agora que a gente está num espaço maior, e eu achei oportuno que a gente pudesse conversar então sobre essas questões, né, dos momentos pré-avaliação, né? Talvez eu não diga para vocês coisas muito novas, muito diferentes, mas eu quero trazer alguns elementos sobre este momento que vocês estão passando e o porquê será que esse momento também ele é tão delicado, né? Embora o cenário, né, de escolha profissional e de avaliação, seja avaliação até da escola, Enem, vestibular, seja o que for, por que esses momentos geralmente são tão tensos, né? Então, eu tenho aqui, pessoal, uma breve apresentação que eu vou fazer para vocês, né, para vocês poderem acompanhar junto comigo alguns pontos, tá? Para vocês também poderem registrar depois, né, o que a gente falou. Então, dá um minutinho aqui que a gente vai. Vou colocar aqui para vocês. Então, bom. Então, o título dessa apresentação que eu estou colocando hoje é Como podemos lidar com a ansiedade em momentos de avaliação. Observem que eu coloquei aqui uma praia para vocês, né? Para vocês poderem também se sentirem mais em casa, né? Embora eu seja uma gaúcha aqui com esse sotaque. E porque, bom, vocês são privilegiados por terem, né, todo esse ambiente de vida e de verão, o que deve também ser bastante angustiante na hora de ter que pensar em estudar, ter que abrir mão de algumas coisas, né? A gente sabe que existe um negócio que diz assim, toda escolha significa uma perda. Para a gente escolher, a gente está deixando de escolher alguma coisa. Então, quando a gente escolhe crescer e o grande portal de passagem da vida adolescente para a vida adulta ainda é a universidade. Claro, as pessoas que trabalham antes ou que já começam a trabalhar desde cedo, enfim, ainda assim, essa passagem para a universidade, ou então para um emprego, ou então para uma viagem, ou para uma grande mudança de vida, são esses rituais que marcam, né, a entrada na vida adulta. Então, sair de um estado para outro é sempre muito angustiante. E uma coisa que eu quero convidar vocês a pensar, que às vezes ajuda, é muitas vezes o que angustia não é a prova, não é o resultado, mas é o fato daquele momento significar uma grande mudança. Se passar, vai ter que largar uma vida infantil, vai ter que largar, infantil mesmo que vocês todos sejam muito maduros, enfim, mas vai ter que largar uma vida jovem para começar a pensar na vida adulta, né? Se não passar, vem a sensação de incompetência, de não ser bom o suficiente, de baixa estima. Então, na situação de avaliação, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então, se passa, tem angústia. Se não passa, também tem. Fora que tem a pressão da família numa dessas para passar, para ter uma profissão, para ter uma carreira. Muito embora nos dias de hoje as famílias e a sociedade já estejam vendo, imagina falar português errado, já estejam vendo essa labilidade, né, do mercado, das profissões. A gente sabe que tem profissões muito novas, a gente não sabe se daqui 10 ou 15 anos nós vamos ter as mesmas profissões ou se nós vamos trabalhar por competências e habilidades, mas o que será daqui 10 anos
Hoje não nos importa muito porque vocês estão frente às avaliações que ainda são pertinentes, né, ao mundo atual. Bueno, importante então sintetizar que a prova, seja qual delas for, vai ser angustiante porque significa uma mudança de estado, uma desacomodação, tá? E aí eu coloco aqui, gente, a palavra ansiedade, né? Porque como que a gente pode lidar então com essa ansiedade que é inevitável nos momentos de avaliação? Volto a dizer que ela é inevitável porque ela representa algo além de uma prova. Até porque você sabe, muitas vezes a pessoa está absolutamente preparada e ela chega na hora da prova e ela não consegue. Por que ela não consegue? Ah, deu branco, ficou nervosa, não sei o quê. Por que ficou nervosa? Se ela sabe, se ela tem noção do conteúdo. Muito provavelmente ela fica tão nervosa e não consegue alcançar aquele objetivo porque ela entendeu o que aquilo representa e dá muito medo essa mudança. Então, vamos falar um pouquinho de ansiedade. Talvez vocês já saibam, mas eu vou falar um pouquinho. A ansiedade, ela é normal. Isso é super importante, todo mundo tem. E tem que ter, senão se a gente não tem ansiedade, a gente também não vai para frente. O excesso de ansiedade é que nos prejudica física e emocionalmente. Importante dizer que ela é física também, já vou falar o porquê. E para a gente poder lidar com a ansiedade, é importante ter consciência do nosso corpo e da respiração. A ansiedade, ela é um fator físico. Quando a gente tem ansiedade, o que acontece muitas vezes? Frio na barriga, vermelhidão, às vezes dor de barriga, às vezes tremedeira, né? A ansiedade é a sementinha lá, por exemplo, de uma crise de pânico que algumas pessoas já tiveram, é muito comum nos dias de hoje. Então, o excesso de ansiedade vai acabar impactando no corpo, né? E nesses problemas todos, respiração, digestão, tudo. Tá? A ansiedade vai desregular tudo. Então, por isso, gente, é muito importante vocês poderem ter consciência do próprio corpo. Às vezes a cabeça tá ótima, mas a pessoa tá cheia de sintoma, toda errada, o problema na pele, tudo, né? Ah, não, mas eu tô ótimo. Então, vamos olhar isso, até porque esse eu tô ótimo e tô cheio de sintomas, daqui a pouco, na hora da prova, se reverte num branco, num nervosismo, né? Porque eu não tô com consciência de que eu tô ansioso, né? Para a gente poder lidar, isso é quem não se dá conta. Quem se dá conta que está ansioso, como é que pode lidar com essa ansiedade? Pensar, ó, o que eu tô sentindo? Taquicardia? Respira. Tô com enjoo? Tenta não comer determinada coisa. Se precisa vomitar daqui a pouco, vomita, né? Claro, vamos cuidar quadros alimentares, né? Não vamos assim, a qualquer situação sair vomitando, por favor, né? A gente sabe como tá complicado isso do transtorno alimentar nos jovens, né? Mas também geralmente motivados pela ansiedade. Se vocês puderem tentar controlar o corpo, caminhar, alguns gostam de correr, fazer exercício, ir para academia, ou seja, dispensar, diluir essa energia que fica, né? Alguns preferem dormir. Dormir pode ser bom, mas se a pessoa acorda mais angustiada, é importante ter alguma atividade física. E eu não tô falando senso comum de atividade física porque é bom para, né, o corpo, a saúde. É uma atividade física que possa descarregar essa ansiedade, tá? Naquele momento. Porque vocês não podem ficar assim um poço, né, de ansiedade. Algumas dicas que vocês talvez já saibam, tá? Mas é importante também que eu possa repetir. Respirar é muito importante, controlar a respiração, saber se está respirando devagarinho. Eu não trabalho com essas áreas mais hoje de meditação, mindfulness, etc. Eu não trabalho com isso, trabalho com psicanálise, com psicologia clínica clássica, enfim, mas qualquer pessoa precisa saber respirar, né? Então, botar um tempo para respirar, respirar em 3 segundos, em 5 segundos, inspire em 5, segura 5, expire em outros 5, isso ajuda qualquer pessoa de qualquer abordagem teórica na psicologia, eu não posso dizer que não. Vocês têm que cuidar água, sono e alimentação. Às vezes a falta de hidratação é causadora de dor de cabeça, desse enjoo, de uma suposta ansiedade que daqui a pouco não é. Falta de comida também. Falta de comida às vezes simula uma crise de ansiedade porque dá taquicardia. Poder dormir uma quantidade de tempo que vocês considerem ideal para vocês.
É claro que eu estou falando do mundo ideal e muitas vezes a pessoa não tem vontade de comer, não tem vontade, tal é a ansiedade, mas precisa fazer um esforço, porque senão o quadro vai piorar, né? E tudo isso vai impactar lá no resultado. Sempre lembrando, é uma prova. É uma prova, ou duas, ou três, ou 10, que representam para muitos de vocês independência, crescimento, às vezes saída de casa, às vezes coisas que vocês até não querem, né? Mas que precisam acontecer na vida para que a gente cresça, né? Quando a gente tiver uma situação de ansiedade, é importante buscar apoio, apoio em pessoas que vocês confiem. Podem ser pessoas amigas, família, conhecidos, ou até mesmo se vocês verem que essa ansiedade é muito intensa, é importante buscar apoio profissional. Às vezes um professor que vocês gostam pode dar esse apoio, porque conhece vocês, conhece as capacidades, pode dar esse reforço, tá? Não busquem apoio naquelas pessoas que cobram demais, que botam para baixo, ou em algum amigo que é competitivo. Esse apoio não ajuda, não é apoio, tá? Uma dica também que eu gosto de dar é: não comentem tanto sobre resultados e desempenho, o gabarito, ou a prévia, ou quanto eu tirei, ou quanto tu tirou, o que que tu fez, aí eu errei essa, não sei o que. Isso não ajuda. Um outro elemento que angustia muito nas situações de avaliação é a falta de controle que nós temos. Nós não sabemos o que vai cair, nós não sabemos qual a matéria ou qual a abordagem que foi escolhida pela pessoa que resolveu fazer a prova. Então, saber que nós não temos controle sobre uma situação que vai mudar a nossa vida é algo absolutamente angustiante. Então, é importante que vocês evitem, né, se resguardem, né, não ficar comentando tanto sobre os resultados, porque isso tenta antecipar algo que vocês não vão poder antecipar, tá? Então, né, vem aí o não tentar antecipar, né, se vai dar, se não vai dar, o que que vai cair, o que que não vai cair, porque nós não temos controle dessas situações. Bueno, e aí eu falei, por que que este momento é tão angustiante? E angustiada fiquei eu na hora de fazer este slide, pensando, meu Deus, o porquê é junto, o porquê é separado, o porquê tem acento. Eu sei muito bem a regra dos porquês, eu tô aqui brincando com vocês, porque, né? Imagina se eu errei. Não, não errei, porque eu sei que tem as 4 regrinhas do porquê. Imagina mostrar um porquê errado nessa altura do campeonato. Aí vai tudo por água abaixo, né? O que eu tô falando para vocês. Então, esse momento é angustiante por isso, né, que eu já citei. Não temos controle, representa mudança. Às vezes mudanças que a gente quer muito, às vezes mudanças que a gente não quer, mas que vão acontecer. E aí eu trago para vocês aqui, pessoal, um pouquinho de teoria psicológica, que pode ser que vocês achem interessante, de mostrar assim quais são as tarefas evolutivas que a gente tem nessas fases de adolescência, vida adulta jovem e vida adulta normal, média, como se diz. Porque aí fica claro, né, por que que é um momento difícil. Aqui são dois, tá? Dois gráficos, tá? Os dois baseados num autor da psicologia chamado Erik Erikson, que é o criador do desenvolvimento psicossocial. Ele é um psicanalista, era um psicanalista, que baseou sua teoria a partir da teoria freudiana, que era aquelas que a gente ouve falar, fase oral, fase anal, etc. Então ele completou que atividades, que tarefas cada um de nós tem em cada etapa da vida. E para vocês o que interessa aqui é que, deixa eu ver se tem aqui, tem. Para vocês o que interessa aqui é pensar na adolescência que vocês estão saindo, alguns, né? Então o que que o adolescente tem? O adolescente tem que formar sua identidade. Ele tem múltiplas escolhas de grupos, etc. E nos dias de hoje, muito mais. Vocês veem que o Erikson escreveu em 78 e isso ainda é muito válido. Essa multiplicidade de escolhas, grupos e hoje em dia redes sociais e muita gente, a vida não para, né? Tudo muito rápido. E a tarefa, né, evolutiva que o adolescente tem que cumprir, tem que terminar, né? A crise vital que ele vai ter é adquirir a sua identidade versus ter uma confusão de papéis. É aquele velho sentimento. Quem eu sou, para onde eu vou, a minha família é assim, eu penso assado, os meus amigos não sei o quê. Então, o adolescente, ele treina inúmeros papéis ao longo da adolescência. Alguns até prejudiciais para ele, mas isso faz parte, né? É importante só que esses comportamentos patológicos, eles não prossigam, né? E
essa multiplicidade de papéis, escolhas e grupos que o adolescente desempenha e escolhe são importantes para a formação da identidade, para o sentimento de quem sou eu. E a escolha da profissão entra nesta questão do quem sou eu. Né? Hoje a gente tem uma diferença, talvez algumas famílias de vocês não concordem com isso, né? Não gostem disso, mas é uma coisa que nós temos que falar. Hoje, a média, né, de cursos de graduação que os alunos fazem e trocam é de 3 cursos, né? Uma pessoa, às vezes, de 25, 26 anos, acabou já passando por 3 cursos. Um semestre, 2, e vai trocando até encontrar, né? Até porque tá mais fácil também fazer isso internamente nas universidades. Claro, eu não tô dizendo que isso é bom, tá, gente? Troquem. Não, porque isso indica a questão da identidade. Algumas pessoas vão fazer a escolha da profissão ainda sem ter estabelecido o sentimento de quem eu sou, o que eu gosto e o que eu vou fazer, né? Mas quando a gente consegue isso, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu vou fazer, até fazer a prova se torna um pouco menos angustiante. Então, já falamos 3 coisas que são importantes e que impactam no emocional de vocês na prova. Significa uma mudança e crescimento, significa que não temos controle e significa a necessidade de uma escolha única e consistente. Isso tudo é muito difícil. A gente sempre pode mudar de ideia. Hoje a expectativa de vida está enorme, as pessoas mudam de carreira, mudam de profissão, excelente. Mas vocês estão num momento que, neste momento, estão escolhendo uma área, ou 2, sei lá eu, e fazendo provas para isso. Isso passa por decidir quem vocês são. E eu quero dizer, e é muito importante, que quem vocês são hoje, com, sei lá, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23... não é a mesma pessoa que vocês serão daqui 10, 15 ou 20 anos, né? E isso é muito possível e é muito bom poder mudar, tá? Não quer dizer ficar pipocando como essa coisa volúvel também que nós temos, né, nos dias de hoje. Mas é importante saber que a gente pode mudar. Aqui no meio eu trago, né, uma das crises principais do adulto jovem, que é a crise entre a intimidade e o isolamento. Então, vocês já passaram na faculdade, digamos, já estão se tornando adultos jovens, e aí começa um outro processo de vida que é esse que eu falei. Criar grupos mais consistentes, criar uma história profissional, um currículo. Olha por que isso angustia tanto. Eu nem entrei tanto nesse mérito. E o que é um adulto, efetivamente? Esse adulto que vocês vão se tornar daqui a pouco, esperamos. Ele tem a sua identidade consolidada, ele já sabe quem ele é, pelo menos naquele momento, e ele sabe que isso pode mudar. Ele almeja questões de trabalho, família, etc. Ele almeja uma certa estabilidade, ou ele almeja viajar pelo mundo, não importa, mas ele almeja uma linha de ação para a vida dele, tá? E aí ele tem, então, a tarefa e a crise de ser ou produtivo ou estagnado. E aí nós temos pessoas que acabam não conseguindo fazer essas escolhas, não conseguindo crescer, não conseguindo lidar com essas angústias que são pertinentes da vida adulta, e elas estagnam. E aí elas não conseguem mais se desenvolver. Né? Então é isso que a gente espera, que eu espero que vocês possam superar, que vocês possam conseguir e pensar assim, pô, Erika, é só uma prova, né? É uma prova que representa um monte de coisas e é por isso que é tão difícil às vezes enfrentar essa prova, tá? Eu, então, encerro, né, o que eu queria dizer para vocês, o que eu queria passar para vocês. Eu deixo aqui os meus contatos, né? Esse aqui é o site da nossa empresa, se vocês quiserem conhecer, deem uma olhadinha lá. A gente tem um blog com alguns conteúdos, né? Aqui tem o Insta da empresa e o meu Insta. Eu vou deixar esse vídeo para vocês como é que se diz, no YouTube, né, para vocês poderem acompanhar. Deixa eu voltar para aquela lâmina aqui. Lâmina, eu sou do tempo da lâmina, tá? Deixa eu voltar para esse slide para deixar aqui o contato. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, podem entrar via e-mail,
via Insta, não tem problema. Eu super fico à disposição para responder perguntas, dúvidas que vocês tenham. Posso responder por vídeo, posso responder por escrito, posso responder também nos comentários do YouTube, se vocês quiserem. Fiquem de fato, gente, muito à vontade para me acessar, para me fazer perguntas. Podem ser privadas, podem ser pelo meu e-mail, também não tem problema nenhum, tá? De verdade, se eu não pudesse fazer isso, eu não dava os contatos para vocês, tá? Eu fico, então, de fato, completamente à disposição. Agradeço muito, né, a confiança de vocês e a confiança, especialmente da professora, né, de ter me pedido para fazer isso. É algo, pessoal, que eu há muito tempo tenho vontade, né, de fazer aí junto com a senhora minha mãe, que, como eu digo, como mãe, sempre foi uma excelente professora, né? Então, se hoje eu tenho uma cultura, se eu tenho uma história, né, intelectual, eu sem dúvida devo isso a essa senhora que ensina português e redação para vocês, tá, pessoal? Então, muito obrigada, viu, pela atenção de vocês nesses minutinhos, que eu nem sei quantos foram, não consegui contar aqui, e contem comigo o que vocês precisarem, tá bom? Um beijo grande e boa prova! Tchau, tchau!